Olá, bem-vindo ao nosso canal, meu nome é James. Hoje vamos falar sobre o jogo entre Grenal, Grêmio Internacional, Grêmio... Papo de Craque com James. Amassa o Internacional por 3-0, um dos principais clássicos do futebol brasileiro. Temos o Derby, Corinthians-Palmeiras, Flamengo-Vasco, Fla-Flu. Grenal é um dos top 3, top 4 dos principais clássicos do Brasil. Vamos falar de escalação. O Grêmio entrou com Everton, Pavon, Gustavo, Martins, Vieri, Marlon, Monsalve, Noriega, Arthur, Enamorado, Carlos Vinícius e Amuso. O Inter entrou com Rocher, Bruno Gomes, Mercado, Félix Torres, Bernabé, Ronaldo, Paulinho, Carboneiro jogou pela esquerda, Alan Patrick, Vitor Nau e Borré, certo? Eu vou responder a pergunta aqui, né, sobre o Grenal. Aqui é Matheus, né? James, vou me autotitular craque, porque para quem me viu jogar bola sabe que eu sou, né? Craque. Grenal é um dos maiores clássicos do Brasil. Não sei de onde você tirou o Palmeiras e Corinthians. Vamos lá. Palmeiras e Corinthians, ela tem duas maiores torcidas do São Paulo. Palmeiras e Corinthians, ela venceu 8 campeonatos brasileiros. Palmeiras e Corinthians é um dos maiores clássicos do mundo, é a maior rivalidade da América do Sul, e São Paulo está localizado onde grande centro do mercado da América do Sul, e vou nem falar mais nada, né? Essa outra pergunta aqui é do HGSSG4M3S, nome estranho. Craque, qual a chance de Grêmio ganhar o Campeonato Brasileiro com Luiz Castro? Ainda é cedo, né? Candidato ao título é Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, né? E tem que ver como vai ser, né? Entre outros. Eu tava assistindo o jogo entre Fluminense e Vasco, né? O Grenal é um clássico, eu não vou dizer mequetrefe, mas um clássico muito desequilibrado, né? A gente viu no último jogo, né, que o Inter venceu por 2 gols de diferença, e o Inter jogou muito bem, né? Ano passado, o Inter meteu 2-0, né? E você vê os clássicos do Rio, Fluminense e Vasco, no caso dos clássicos como Botafogo e Fluminense, Botafogo Vasco, é um jogo pegado ali até nos últimos 15 minutos, o jogo ia pro pênalti. O Grenal não, né? O jogo estava decidido já praticamente primeiro tempo. É um clássico legal, reality show, briga ali, briga cá, mas é um clássico muito desequilibrado de jogar bola, sabe? Né? Outro jogo, o Inter venceu por 2 gols de diferença, Grêmio nem entrou em campo, e dessa vez foi o Grêmio, né, que amassou o Inter, né? A gente tem que destacar uma coisa muito bom dos portugueses, é o caso do Luiz Castro também, que no jogo contra a Juventude, por exemplo, o meu amigo gremista falou, o Bruno, né, no caso, ele falou o seguinte: se o Grêmio entrar com Gustavo Martins e Vieri, o que fez contra o Atlético Mineiro, o Grêmio tem tudo para fazer um grande jogo contra a Internacional. Foi isso que aconteceu. Eles tiram os grandes zagueiros, né, de nomes como Balbuena, com experiência, ele coloca o Gustavo Martins e Vieri. O Luiz Castro, ele coloca o Pavon, que é jogador pelas pontas, coloca ele como lateral direito e faz uma função muito bom. Ele coloca Marlon como lateral esquerda, e ele coloca Noriega para proteger o meio-campo, para soltar o Arthur Melo. E o Arthur fez o que pôde. Em compensação, o Internacional é uma equipe que está jogando, né, fora de casa,
E o que mais surpreende, os gols que Inter sofreu foi de transições de contra-ataque. Você joga fora de casa e você toma os gols, né, que você erra na zona de grande área. O Inter tem algumas jogadas pelos lados e o Luiz Castro entendeu que é apostar nos jogos pelos Carboneiro, Vitor não, né? Os primeiros grandes jogos do Inter, que foi Grenal no fase de grupos, né? E depois o Inter e Flamengo, o que Inter fazia? Ele aposta muito no Alan Patrick e Carboneiro jogando pelo lado e Vitor Nau e Borré fazendo infiltrações. Isso deu muito certo apostando nos lados laterais, como tem laterais que tem composto de uma grande qualidade, como Bernabé e o Bruno Gomes. No entanto, o Inter em recomposição rápida sofre bastante. Foi isso que aconteceu. O jogo ainda estava equilibrado entre Internacional e Grêmio, né? E Amuso, ele faz de contra-ataque, ele corre, né? E vence o Bernabé, né? Acaba cometendo a falta e expulsão claríssima. Ninguém reclamou. O que me surpreende é que era uma falta a favor do Inter. O Inter acaba sofrendo, né, uma contra-ataque, e quando o Amuso ele puxa com a velocidade que ele tem, me impressiona a falta de recomposição do Inter, né? É uma falha totalmente coletiva, porque você tem o espaço de um jogador um com o outro, né? E quando um jogador é expulso, você pode tentar fechar a casinha, arrumar um empate e vai pro Beira-Rio puxando uma vantagem. Não foi o que aconteceu. Uma frase do Elzo Maresca fala uma coisa muito interessante: eu prefiro perder de 2 gols de diferença em um jogo do que perder um jogador por expulsão. E foi isso que aconteceu, né? Depois de a expulsão do Bernabé, o Inter começa a sofrer vários inferioridade numérica e com erros individuais da saída do Alan Patrick, que sai mal, né? E acaba ocasionando o gol do Grêmio, certo? O Grêmio acaba fazendo 1-0 com gol do Enamorado. Enamorado que os grandes problemas do Grêmio na temporada, que é jogar pelo lado esquerdo, o Luiz Castro entende a sacada e joga o Enamorado pela ponta esquerda, né? O jogo até a expulsão do Bernabé era lá e cá, né? O Inter marcando muito bem o meio campo, né? Mostrando algumas qualidades, né? O Grêmio acaba crescendo bastante com a expulsão e encontrando muito espaços. A impressão minha é que o Inter parecia que estava jogando em casa, né? E parecia que estava em desvantagem, porque você vê a facilidade dos jogadores do Grêmio de chegar na área do Inter, uma coisa impressionante, né? E o erro individuais do mercado, né? O Amuso estava sozinho, ó. O Amuso, ele puxa a bola e Félix Torres. E a grande jogada também do Carlos Vinícius, porque o Carlos Vinícius ele tapa o Félix Torres para impedir que ele consiga. Ó, ele puxa o Félix Torres para impedir que o Félix Torres incomode a Muso. E a Muso teve uma tranquilidade enorme de fazer 2-0. Os gols do Grêmio foi todas as saídas erradas do Inter, e o Inter não conseguiu ter uma reposição rápida, né? E o Grêmio teve muita chance de fazer outro gol, né? A Muso criou muitos perigos pelo lado esquerdo. Depois o Grêmio ele teve chance de fazer vários gols com o Carlos Vinícius de cabeça, né? O Grêmio teve mais chance era papo de 5-0, né? Se o Grêmio usasse um pouco mais força, o Grêmio tentou administrar mais a questão defensiva, enquanto o Inter totalmente perdido no segundo tempo. O Pesolano tenta jogar Bruno Gomes pro meio campo, depois desloca Bruno Gomes para lateral de novo, e depois o Carlos Vinícius, né? Uma jogada de novo de recuperação no meio campo, em que o Alan Patrick de novo erra e o Arthur recupera muito bem, né? Arthur consegue jogar muito bem por causa da recomposição do Pavão
pelos lados e o Noriega para ele ter muita liberdade no ataque, e Carlos Vinícius, um dos melhores centroavantes nos últimos meses, faz uma gol com grande qualidade e acaba metendo 3-0. Foi um jogo muito tranquilo para o Grêmio, que o coragem do Luiz Castro acaba de colocar o Gustavo Martins e Vieri, entendendo que tem zagueiros experientes com o nome. O Grêmio perdeu muitos jogadores importantes, como Edenilson, como Cristaldo, né? E tá fazendo processo de reformulação. Aí quando entra o William, a impressão é que é para puxar contra-ataque. O que o William faz ao entrar, o William faz mais na recomposição do jogo sem a bola, fechando o lado esquerdo, né? Porque o Inter quis apostar muitos pelos lados, né? Com a entrada, né, por exemplo, do Aguirre, Alan Rodrigues, e depois joga os atacantes como o Alejandro. Eu acho que o Pesolano erra muito ao tirar muito o Céu do Carboneiro, que era um dos poucos que tentava algo diferente, né? E quando ele coloca Alejandro e Bruno Tabata, o Inter tenta algumas jogadas de cruzamento, né? E o Grêmio teve outra chance pelo lado esquerdo, né? O lado esquerdo foi com Amuso, enamorado, conseguiu criar muitas chances, né? Então, enamorado jogou muito mais pelo direita também, né? Fazendo as trocas com Amuso, né? Foi muito bem. Enquanto isso, o Grêmio teve algumas chances pelo jogo aéreo. Então foi isso em que outro Grenal que o adversário sai muito vencendo de um placar elástico. O último Grenal que vimos foi de vantagem do Inter também, de 2 gols depois de quase rebaixado. E o Grêmio melhora bastante também de sustentação, né? Com a entrada do TT, por exemplo. Teve uma discussão, um embate entre Luiz Castro e o Pesolano, né? Faz parte do Grenal. É assim com o Corinthians e Palmeiras também, no maior clássico do Brasil, né? Que tem briga, São Paulo e Palmeiras, entre outros grandes clássicos do Flamengo e Vasco. E é normal, né? Eu só não entendo porque os gremistas colorados tratam como se fosse um principal, sendo que o principal clássico do Brasil é o Palmeiras-Corinthians, certo? Mas é um grande clássico, é verdade, mas o que eu quis dizer no sentido de o Grenal, ele é um clássico de, digamos, de desequilíbrio do jogo, sabe? Quando o Inter vence, ele vence por 2 gols, quando o Grêmio vence, ele vence por 3 gols, né? Inclusive, nos últimos anos, teve algum outro clássico que foi jogo pegado, de 1-0 e tal. Mas dos últimos pra cá, é de um resultado elástico. Ano passado, o Inter já decidiu o Campeonato Gaúcho no primeiro jogo, metendo 2 na casa do Grêmio. E dessa vez, de novo, né? Eu sou aquele cara que aposta que futebol tem 90 minutos. Eu mesmo falei aqui que o Palmeiras tinha chance e mostrou ter condições de virar o jogo contra a LDU. E virou. Dessa vez eu não vejo nenhum sinais de que Inter possa virar jogo em casa contra Grêmio de 3 gols. E o Grêmio também mostrou ter muitas qualidades de transição rápido com jogadores como Enamorado, Pavon, Amuso, que são rápidos, né? Carlos Vinícius. Então, nada me dá indícios de que Inter vai fazer isso, né? Bom, o Grêmio entrou com 4-3-3, o Inter entrou com 4-2-3-1, puxando por 4-3-3 no jogo com a bola, né? O Grêmio teve 10 finalizações totais, 5 no alvo. Até o gol, até a expulsão do Inter tinha mais posse de bola. Depois foi equilibrando de 55% contra 45%, né?
As transições do Grêmio funcionam muito bem, principalmente colocando o Noriega, Gustavo Martins e Vieri na defesa, né? E o Pavon como lateral direito tem funcionado muito bem. Uma das coisas que o Luiz Castro vem fazendo é apostar nos jogadores jovens e sentando jogadores com nomes como Cristaldo, que acabou saindo e está funcionando muito bem nessa reta final, né? Depois da vitória contra o Botafogo, né? O Luiz Castro vem recuperando a confiança depois de perder o primeiro Grenal e foi muito bem os destaques, né? O Amuso e Namorado, né? O Everton também foi importante das vezes que foi exigido, né? O Inter tentou algumas jogadas, mas sem muito profundidade, né? E o Everton foi muito bem depois de ser muito criticado no último Grenal. Então, o Inter vai ter que fazer milagres, tentar fazer 3 gols, né? No Beira-Rio para tentar uma virada. Eu acho muito difícil. O Grêmio praticamente é quase campeão. O futebol ainda tem 90 minutos. Tudo pode acontecer. Mas é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.